Fala, meus amigos, como vocês podem ver, eu tô caminhando e o objetivo desse vídeo, perdoem-me aí o fato de estar tremendo a tela, mas a conversa é séria. Eu faço esse vídeo aqui para vocês, meus amigos, porque eu passei por uma situação durante aí uns 4 anos delicadíssima e eu preciso dividir com vocês o que aconteceu comigo, para que, se vocês estão passando ou conhecem alguém que estão passando por uma situação semelhante, eles precisam assistir a esse vídeo para fazer o que eu fiz. Porque eu sempre escutei gente falando que teria mecanismos para a gente sair de situações como aquela que eu vivia, e eu nunca acreditei. Eu tive que chegar no fundo do poço. Eu falo para vocês, beirar a morte para tomar uma atitude desesperada, que é tudo ou nada, vou fazer, não me custa nada. E tive uma grata surpresa, meus amigos. Eu vou dar umas respiradas no meio do caminho. Não reparem que eu estou caminhando e cansa, né? Pois bem, é um vídeo que eu preciso de contar alguns pontos, mas não dá para entrar tanto em detalhe. Por quê? Porque eu precisaria de umas 2 horas para contar todos os detalhes e eu acho que mesmo assim eu não conseguiria me expressar. Porque são coisas assim muito profundas que eu vivi. Mas eu preciso pontuar, pelo menos mencionar cada uma delas. Eu passei por um problema há uns 10 anos, um problema de ordem financeira. Começou a desencadear uma depressão em mim. E o negócio é assim, não é de uma hora para outra, tá, pessoal? Ele vem silencioso, ele vem devagarzinho, você vai se acostumando, você vai convivendo com aquilo e você não percebe. Então o que acontece? Desencadeou um monte de coisa. Com o tempo, além da depressão, você vai ficando menos disposto, mais caseiro, você come relativamente mais, não se exercita, então você vai ganhando peso, e com ganho de peso vai desenrolando um monte de coisa, pessoal. O que aconteceu comigo? Comecei a ganhar peso, comecei a ter refluxo. O que é o refluxo? Voltar aquelas enzimas ácidas usadas para digestão, ela vai voltando e vai ferindo tudo aqui, a laringe, enfim. Eu vou usar termos mais simples, só para vocês entenderem aqui a linha de raciocínio, sem entrar em termos técnicos, tá? Com isso você vai tendo a laringe, o pescoço, né, a garganta inflamada, vai diminuindo a capacidade, né, o tamanho da circunferência ali, enfim. E esse tempo foi passando, pessoal. Aí até uns 4 anos atrás, eu acho que eu digo que foi a gota d'água, que foi a perda do meu pai. Meu pai faleceu, éramos os melhores amigos um do outro. E antes disso já tinha tido uma crise de pânico. E quando você tem uma crise de pânico, você não sabe que você está tendo uma crise de pânico. Não consegue explicar. E aí quando ele faleceu, foi a gota d'água. Aí comecei a ter, a depressão estourou de vez. Eu não conseguia parar de chorar, com problemas de ordem financeira. E falei assim, problema de ordem financeira, né? Mas não é simples, porque as coisas acontecem no dia a dia e dificulta a nossa compreensão, o nosso convívio na sociedade, até mesmo em família, né? E com a perda do pai, num grande amigo, aí desencadeou tudo. Vamos lá, vamos tentar passar para a próxima etapa. Aí eu comecei a ter crise de pânico, pessoal. Crise de pânico, eu acho que é a pior coisa que você pode ter em vida. É inexplicável. E eu tenho conhecimento que as crises de pânico são por diferentes origens e elas se manifestam de formas diferentes. A minha crise de pânico eu atribuo que parte dela vinha pela falta
de descanso, que por sua vez é por conta da apneia também que eu desenvolvi. E a apneia, a origem dela veio pelo refluxo, pelo peso e por aí vai. Bom, as crises de pânico, pessoal, dá na gente e você simplesmente... Veja, não é desejo de suicídio. Eu posso garantir para vocês que no meu caso não era isso. Mas você prefere morrer do que estar vivendo aquilo, porque você fica como se fosse um carro desgovernado. Você quer sair daquela loucura mental, que você não consegue explicar o que está acontecendo, e não consegue porque está dentro da sua mente. Não é difícil explicar. E as crises, elas vinham com maior frequência quando eu tinha problema de sono. Porque a apneia, pessoal, eu tinha uma apneia e quando eu fui fazer um exame por conta do refluxo que eu tinha, eu fiz uma videolaparoscopia. Quando eu fiz essa videolaparoscopia, que é enfiar um negócio na garganta, lá, uma câmera, o cara falou assim: você tem uma apneia grave, você vai morrer. Um pouquinho que você ficou aqui pra gente fazer o vídeo, você parou de respirar. E aí, por conta da crise de pânico, eu não conseguia dormir. Tem um exame que você faz para diagnosticar a apneia, que você coloca um monte de eletrodos e dorme com aquilo. Eu colocava isso para dormir e não conseguia. Não conseguia. Aí um médico conseguiu fazer ali um exame que eu fazia em casa mesmo. Ele não era tão exato, mas ele conseguia medir quantas apneias eu tinha durante a noite, quanto tempo que eu respirei, enfim, todos esses dados, certo? Pois bem, eu tinha mais de 80, nessa noite pelo menos, eu tive mais de 80 apneias. Em uma delas eu fiquei mais de 50 segundos sem respirar. E aí eu vou falar pra vocês o que é apneia. Apneia, você para de respirar durante a noite. Várias vezes eu acordava com falta de ar. E várias vezes eu acordava com falta de ar. Acordava e o ar não entrava. O ar não entrava. Então eu ficava lá e não entrava. E você fica desesperado. Quando acontecia comigo, eu tinha que dar soco na parede para acordar a minha esposa, para ver se ela me salvava. Eu, na verdade, não tinha o que ela fazer. Teve um dia, que foi o dia que eu mais me aproximei da morte, que eu acordei, então eu calculo que eu tenha ficado ali aproximadamente 50 segundos sem respirar, baseado no que tinha sido diagnosticado no exame que eu fiz. Acordei desesperado, dando soco em tudo para acordar minha esposa. Acordei e não conseguia respirar. Não entra o ar, não entra o ar. E tentando respirar, pulava, ficava pulando e nada. E aí minha visão começou a pretejar. E aí começou a entrar bem pouquinho de ar. E aí, com, sei lá, mais uns quase 1 minuto, fui restabelecendo a respiração. Só que isso, quando você tem uma crise como essa, impacta assim o dia todo. Era uma madrugada. Então ali eu fiquei umas 2 horas acordado, porque você fica com uma adrenalina lá em cima, até conseguir repousar de novo. Certo? Certo. O ponto da apneia não para por aí. Eu, quando durante 4 anos, eu ia dormir, né? Aí acordava. Eu não sabia por que eu acordava. E acordava muito pouco tempo depois. Eu falei, poxa, mas eu não... né? E minha esposa falou assim, não, você deu uma roncada e acordou. E quando ela me falou isso, por conta da minha noia, né, das crises de pânico, da depressão e essas coisas,
Eu parei de dormir ao lado dela, porque eu falei, eu não posso incomodar minha esposa roncando. Passei a dormir na sala. E eu acordava toda hora. Eu falei, gente, mas por que eu acordo? Eu comecei a me filmar. Porque quando eu acordava, eu olhava no relógio e falei, tudo bem, acordei, mas será que já é de manhã? Já descansei? E passava, olhava assim, mas parece que agora mesmo era, por exemplo, 00:30. Olhei no relógio, a última vez era 00:30, agora é 00:35, será que eu olhei certo? Aí eu comecei a me filmar. Então eu fechava os olhos nas filmagens, eu tenho essas filmagens até hoje. Fechava os olhos. Claramente com 10 segundos eu já estava dormindo. E com 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos, eu fazia assim, ó. Aparecia na filmagem eu fazendo força para respirar, fazia. Aí quando entrava ar, eu roncava alto e acordava. E às vezes não entrava ar. E aí quando não entrava ar, eu ficava assim, ó. E a força era tão forte que às vezes entrava assim, ó. Entrava e fazia um barulho muito grande. Vibrava muito forte a garganta. E aí era a hora que eu acordava. Vídeos que acontecia isso, repito, com 2 minutos, com 8 minutos, 10 minutos. Os mais longos eram com 40, 50 minutos. Então você não descansava. Então imagina só, você tá exausto, morto mentalmente, de cansaço mental, exaustão mental. Você deita, você não consegue dormir. Aí você vai deitar de novo, você fala assim, não adianta dormir, não adianta eu deitar porque eu vou acordar. Aí eu pegava, saía no meu bairro assim a pé, andando no meio da rua de madrugada, com os braços cruzados, os olhos fechados, dormindo e andando. E às vezes abria o olho assim um pouquinho, pra ver se eu estava andando em linha reta. Aí depois eu voltava, conseguia dormir mais períodos de 40 minutos. Tudo isso estou explicando para vocês saberem como que eu me salvei. Isso, pessoal, durante 4 anos. Há 6 meses, eu comecei a ir por conta disso, eu comecei a dormir durante o dia. Estava conversando com alguém, dormia. No trabalho, dormia. Eu trabalhava numa grande empresa do meu setor. Eu já era conhecido, todo mundo foi muito carinhoso comigo. Quando eu dormia, sabia que eu tinha esse problema e não me enchia o saco. Meus chefes, meus colegas vinham, deixavam eu dormir um pouco, passavam a mão nas minhas costas, depois de um tempo falavam, Ítalo, acorda um pouquinho, tá tudo bem. E por incrível que pareça, por mais lógico que pareça, demorou para eu perceber algo. Há uns 6 meses eu percebi o seguinte, por que eu consigo dormir quando eu tô com alguém sentado? Aí eu pensei, é porque minha garganta não fecha. Aí eu comecei a dormir, falei assim, eu fiz um teste, vou dormir na poltrona que eu tenho em casa. Sentado 90 graus praticamente. Dormi. Comecei a dormir, lembro certinho desse dia. Comecei a dormir por volta de meia-noite, fui acordar 5 horas da manhã. Meu Deus do céu, falei assim, eu estou no paraíso. Comecei a dormir. E minha vida melhorou bastante disso. O que eu fazia? Dormia até 4, 5 horas da manhã. Aí o meu cóccix doía muito. Aí eu ia pra cama. Quando eu ia pra cama, aí eu acordava de 30 em 30 minutos, 40 minutos. Só que a minha mente já estava descansada. Enfim, pessoal, estava no paraíso. Bom, vamos lá. Só que dormindo na poltrona da sala. Nunca me seduziu a ideia de estética, vida saudável e essas coisas. Então eu tinha apneia do sono, tinha refluxo pesado, depressão, crise do pânico. Ok? Tomava remédio para depressão, o Reconter,
tinha que andar com um Rivotril no bolso se eu tivesse uma crise de pânico. Enfim, passado isso, um dia a minha esposa tirou uma foto minha na feira, tirou a foto das minhas costas. E eu falei, meu Deus, como é que você consegue ser apaixonada, se é que é, né? Por um cara feio desse. Gordo. Gordo. Aí, pessoal, eu comecei a tentar emagrecer. Porque eu me achei muito feio nessa foto que ela tirou. Aí eu comecei a tentar diminuir o refrigerante, tentei começar a diminuir e por aí foi. Passado aí menos de um mês, eu fui pesar, mesmo mudando um pouquinho a minha dieta, eu tava ganhando peso. E eu me revoltei. Dias antes, uma prima querida minha me passou uma dieta, um detox. Quando eu escutava esse negócio de detox, eu falava, para, esse negócio de idiota, né? Eu falei, cara, não dá mais pra viver assim, eu vou morrer. Porque até quando que eu vou ficar dormindo? E eu tava começando a ficar com o meu cóccix machucado, inflamado, de dormir de pé. Então eu pensei assim, tudo isso que tá acontecendo tá sendo paliativo. Eu tô achando que eu tô no paraíso, mas eu tô só protelando. Não dá mais, eu tô ficando feio, tô ficando gordo, tô morrendo e não dá mais. Eu falei, tô no fundo do poço, então eu vou me ferrar, mas eu vou fazer tudo que falam pra fazer. Peguei essa dieta, fiz. Pessoal, eu nem sabia o que eu tava fazendo, eu só fiz. Tomei suco de alface. Nunca gostei de sopa, tomei sopa. Não comia nada, na primeira semana não comia nada. Era suco de alface, com mais algumas coisas, com couve. O almoço, folha e alguma coisinha a mais, sem arroz, sem açúcar, zero. Sem açúcar, sem arroz e sem farinha branca, pão, essas coisas. Cheguei até sexta-feira. Emagreci ali uns 5 quilos. Eu tenho 1,85. Eu tava com 135 quilos, meus amigos. Na hora que eu emagreci 5 quilos, eu falei, meu Deus, essa porra funciona. Aí, e no terceiro dia, desculpem, é tanta coisa que aconteceu que eu não consigo colocar numa ordem correta. No terceiro dia, na quarta-feira, eu comecei na segunda. Então eu tive segunda, terça, na quarta-feira, eu tava conversando com a minha esposa no quarto, dormi e fiquei no quarto. No outro dia, 8 horas da manhã, minha esposa falou assim, você dormiu aqui? Eu falei, dormi. E não acordei nenhuma vez. Em 4 anos, acreditem ou não, não houve nenhum único dia que eu não acordei durante a noite. Nenhum. Aí foi. Eu dormi direto aqui. E ela falou assim, e você não roncou nenhuma vez. No terceiro dia, pessoal, parece que foi um estalar de dedo, sabe? Por mais que eu tenha usado de dieta, de tudo isso, eu falo pra vocês, meus amigos, tem Deus no meio. Porque não tem cabimento. No terceiro dia, a minha vida de 4 anos mudar. Eu consegui fazer uma noite de sono completa e bem dormida. E com isso, porque nessa primeira semana, é como eu falei, pessoal, eu vou pontuar tudo, mas não dá pra entrar em detalhes. A gente passa muita vontade de comer as coisas, né? Pra você ter uma ideia, na parte da tarde, continuando lá da dieta, né? Eu tinha que comer 4 castanhas. 4 castanhas, meus amigos. E água. Só que eu tava decidido, eu vou fazer. Ah, passava fome, foda-se, eu vou fazer. De noite uma sopa e nada. Durante a semana, não precisou chegar na sexta-feira. Eu comecei, a minha visão com relação a tudo mudou. Eu falei, gente, tomara que chegue sábado logo, porque eu tinha combinado com a minha esposa de sábado dar uma quebradinha de leve na dieta, poder comer um pão, alguma coisa assim. E eu falei, tomara que chegue sábado logo, né?
E com isso, pessoal, eu falei, gente, quantas vezes eu comi um pão francês, comi assim, ó. Hoje eu adoraria poder comer uma pontinha de um pão. Ia ser tão gostoso que eu ia comer bem devagarzinho, saboreando, pedacinho por pedacinho. Então a forma que você olha a comida muda completamente. Você valoriza a comida, certo? E quando você valoriza a comida, você come pouco. Por incrível que pareça. Não é só isso. Pois bem, chegou no sábado, eu vou lá na padaria, vamos numa padaria chique. Eu não vou exagerar. Eu quero um pão com requeijão na chapa. Comi bem devagarzinho. E um cappuccino. Comi. Eu falei, meu Deus, eu tô muito, mas muito satisfeito. Meus amigos, eu não almocei. Eu fiquei satisfeito durante o dia todo. E fiquei com mal-estar por causa do cappuccino, porque tinha açúcar. Sensacional, incrível. E não lembro exatamente quantos quilos eu perdi, mas de 5 a 7 quilos. E eu falei, tomara que chegue segunda-feira logo, porque eu vou voltar com tudo. Preciso resumir, já estou com 21 minutos de vídeo. 2 semanas, 15 quilos. 15 quilos em 2 semanas. Com isso, eu falei, na primeira semana eu falei assim, bom, agora eu vou com tudo, não vou tomar mais remédio de depressão. Parei de tomar o remédio de depressão, não tive mais crise de pânico, estou muito mais disposto. Não tomo coca, refrigerante, nada mais, tomo zero, porque eu gosto de refrigerante. Coca, refrigerante zero, meus amigos, eu pesquisei, podem tomar sem medo. Falam que tem uma substância cancerígena só se você tomar 80 latas por dia. Isso me ajuda bastante. Café, que eu tinha tentado tomar café sem açúcar, que é o jeito certo de tomar, nunca tinha conseguido. E eu preciso do café. Tinha que tomar sem açúcar. Fui tomar café com açúcar, não consegui. O açúcar me fez mal. Hoje eu tomo café sem açúcar e gosto. Meus amigos, eu cheguei à beira da morte e estou vivendo de novo. Hoje é uma quinta-feira, 11h24 da noite, estou caminhando. Passei a fazer caminhada. Comecei com 3 vezes por semana, forçado. Hoje eu não consigo ficar um dia sem fazer caminhada. Hoje não era para estar fazendo caminhada. Falei, não, eu tenho que fazer. Porque hoje eu tive um almoço de negócios, comi muito. Comi muito e fiquei dentro da medida, porque com o meu peso, hoje eu estou com 117 quilos, pelos estudos que eu fiz, eu posso consumir 2.500 calorias. Com tudo que eu comi hoje, que eu acho que foi muito, deu 1.900 calorias. Eu tenho que queimar. Eu estou com a média de consumo de 1.400 calorias. Porque eu baixei um aplicativo aqui que eu vou contando tudo, colocando tudo. E aí você vai, como eu falei pra vocês, meus amigos, você vai contando o que você vai comer. Você não come besteira. Você pode, eu comi hoje inclusive uma colherzinha de Nutella. Não tem problema. Meus amigos, eu não engordei mais. Dizem aí, a gente não sabe, né, meus amigos, a gente escuta tanta besteira, né? Dizem aí que se você fica um tempo fazendo uma dieta, você reprograma o teu organismo. Eu acho que isso aconteceu comigo. Porque eu não estou engordando mais, eu tô comendo relativamente normal. Claro que existem as diferenças, eu já não tomo mais refrigerante com açúcar, o meu café não é com açúcar, eu não como doce todo dia, como arroz e feijão normal, como carne normal, evito pão, evito bolo, não abrir mão, sabe essas coisas que a gente, pra quem não sabe, que eu sempre achei que fosse idiotice, exagero, coisa de idiota, faz sentido, é verdadeiro, meus amigos, é verdadeiro. Meus amigos, para finalizar esse vídeo, acabei de andar 2 km, tá? Se você está passando por isso, acredite,
faça, procura qualquer dieta detox, siga a risca. Eu garanto para vocês, estou dando a minha palavra para vocês, funcionou comigo e me livrou de todos esses males. Quais males me livrou? Da crise do pânico. Da depressão eu não vou falar que livrou, porque acho que a depressão eu vou conviver pro resto da vida, mas melhorou muito. O refluxo, eu sinto que se eu comer à noite eu tenho um pouquinho de refluxo ainda, mas melhorou radicalmente. A apneia zerou. Crise do pânico zerou. Perdi peso, estou vestindo roupa que eu não vestia há 5 anos. Muito mais disposição. E a forma de ver a comida. A forma, você vê que você passa a valorizar mais, você começa a comer devagar, a saborear aquilo, porque você passou por um processo de desintoxicação, né? Então você sabe a vontade que você teve de comer essas coisas. Então você come hoje muito mais devagarzinho e você não exagera, por incrível que pareça. Não exagera. E você começa a fazer conta também de caloria, porque quando você começa a ver aquele resultado, você fala assim, não, eu não posso superar isso, né? Se você dá uma exageradinha num dia, você quer fazer logo a caminhada para queimar aquilo, porque você não é um caminho que não tem volta, meus amigos. É um caminho que não tem volta. E é pro bem, é um caminho do bem que não tem volta. Então se você passa por isso, confia em mim, vem aqui depois e escreve que funcionou com você, porque vai funcionar, só que tem que ser radical, principalmente a primeira semana. Tem que ser radical, você não pode dar um passo fora do... Não pode dar um... Não pode. Eu não fiz nada de diferente, eu fiz tudo que estava seguindo na dieta. Procure qualquer dieta detox aí que funciona, certo? Vai passar fome, só que é o seguinte, você tem que ser macho. Macho na linguagem figurativa, né? Se você for mulher, você tem que ser firme. Se você for homem, você tem que ser firme. Tem que ter palavra. Agora, se você não for, esquece. Você não vai conseguir. Agora, se você seguir, eu dou a minha palavra. Vai dar certo pra você. Eu não sei qual o problema que você tem. Entendeu? E se você conhece alguém que está passando por isso, passa esse vídeo pra ele. Eu tinha tudo isso. Não tenho, posso dizer que praticamente mais nada. Tá bom, meus amigos? Estou falando isso aqui para dividir com vocês. Coisas boas têm que ser compartilhadas. Eu atribuo tudo isso, né? A gente fala aqui de estratégia, de determinação, de disciplina, mas foi Deus que colocou, de alguma maneira, tudo isso ao meu redor e dentro de mim para que eu pudesse ser salvo. Eu ia morrer. Um beijo no coração de todos e tamo junto.